Convido os irmãos agora a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 ao 41. Marcos 4, do versículo 35 ao 41, seguindo assim a nossa série neste Evangelho. Convido você a ouvir atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, vamos orar? Feche seus olhos, clame a Deus que agora te dê um coração humilde e aberto para ouvir sua palavra, que Ele abra seus olhos para ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai eterno, Deus querido, nós rogamos humildemente, nos ajude neste instante. Fale aos nossos corações, abre os nossos olhos para vermos a glória do Teu Filho. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua palavra e que nós possamos ser transformados completamente pelo Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu creio, eu acho, nunca fiz um teste, nada, não sei nem se existe isso que eu vou acabar de falar agora, mas eu creio que eu não me classifico naquele grupo de pessoas que tem medo de tempestade. Muitas vezes eu nem lembro de tempestades, que tempestades podem ser perigosas. Não é algo que realmente me assusta, me incomoda, me preocupa. Mas eu confesso aos irmãos que algumas vezes da minha vida, durante algumas tempestades um pouco mais fortes, eu levei um choque de realidade e eu percebi, realmente, isso é amedrontador. É perigoso. Realmente é algo assustador. Eu me lembro uma vez, estávamos acampando com grupos de amigos, nossa família, e nem foi uma chuva tão forte assim, uma tempestade tão grande, mas por conta de estarmos em uma montanha, ou não uma montanha escalando, mas um morro, algo assim, e rodeado de muitas árvores, o vento fazia um barulho muito mais alto, porque muitas árvores, muitas folhas, aumentava de forma absurda comparado com a cidade, o som do vento, e eu me peguei assustado. Parecia que a chuva era mais forte do que realmente estava sendo, e alguma coisa de ruim iria acontecer naquela noite. Confesso, como eu disse, que já experimentei, passei por outras tempestades mais fortes, mais assustadoras, mas eu me lembro muito dessa pelo efeito do som, do barulho. E nessas ocasiões eu me pego pensando, ou melhor, muitas vezes eu me esqueço que a natureza, as tempestades, o mar, a chuva, isso são coisas perigosas e assustadoras.
Nós estamos muito acostumados com a segurança e a estabilidade da nossa vida, da tecnologia, das construções. Nós não realmente compreendemos o quão assustador uma tempestade, uma chuva, a natureza pode ser. E eu digo aos irmãos, tudo isso que eu estou contando aconteceu em terra firme. Lendo esse texto, eu me pego imaginando qual seria a sensação de estar em uma situação tão amedrontadora assim, uma grande e forte tempestade, e ainda por cima em um barco, no meio do mar. Só o fato de estar no barco, no meio do mar, sem tempestade, já é, de certo modo, um pouco assustador. Agora imagine-se com ondas mais altas que o próprio barco, tempestades de vento tremendas e terríveis. Como você se sentiria numa situação dessa? O texto que nós lemos conta um episódio assim. Jesus e seus discípulos atravessando o mar e uma terrível tempestade chega. E nós vemos aqui Jesus acalmando a tempestade. Nós olhamos para esse texto e nós aprendemos a seguinte lição. Quando nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo. Quando nós olhamos as tempestades, nos esquecemos de Cristo. Mas quando olhamos para Cristo, nos esquecemos das tempestades. Quando olhamos as tempestades, nos esquecemos de Cristo. Por outro lado, quando olhamos a Cristo, nos esquecemos das tempestades. Antes de entrar, propriamente dito, no texto, nós precisamos esclarecer algo que talvez para muitos aqui não seja motivo de dúvida ou questionamento, mas na história da igreja e dos estudiosos e tudo mais com relação à palavra de Deus, se tornou algo um pouco debatido. Existem duas tendências erradas quando se trata textos como esse, que muitas vezes são dois extremos, que não são o caminho adequado. Um extremo é um extremo que tenta retirar os milagres da palavra de Deus e explicar de forma racional o que estava acontecendo aqui. Retiram o poder de Cristo, ou diminuem o poder de Cristo, diminuem a tempestade e explicam de forma racional o acontecimento. Não foi uma tempestade tão grande assim, não foi Jesus quem acalmou a tempestade, os discípulos fizeram, ironicamente falando, uma tempestade em um copo de água, não foi tão assustador assim. Jesus não realmente acalmou a tempestade, simplesmente aconteceu. Obviamente, esse é um grande erro. Esse ponto de vista perde de forma completa o ensinamento do texto. Marcos claramente nos ensina que Jesus Cristo operou um grande milagre. O outro extremo, por outro lado, não é de explicar de forma racional o milagre, mas passar por cima do milagre, dizendo, aqui nós temos uma lição sobre as tempestades e as lutas da nossa vida. E imediatamente espiritualiza-se o acontecimento. É claro que nós temos a liberdade e é adequado tirar lições espirituais deste texto, tirar lições para as nossas vidas. Mar, tempestade, são comumente na Bíblia usados como símbolos de problemas, de lutas, de aflições e tudo mais. No Egito, ou melhor, quando Deus salvou seu povo do Egito, ao atravessar o Mar Vermelho, simboliza-se que aquele povo, o povo de Deus, atravessaram a morte, foram libertos da morte, saindo com vida daquele lugar. O mar era associado à própria morte. Os profetas associam o Mar Vermelho e os soldados de Faraó sendo
afundados naquele mar como sendo enterrados, ou seja, o mar se torna o cemitério, a sepultura daqueles soldados. Não é incomum na Bíblia usarmos as figuras da tempestade, do mar, como símbolos de problemas, lutas, aflições, dificuldades e até mesmo a morte. Então nós vamos tirar lições e aplicações, só que quando eu digo que muitas vezes se passa por cima do milagre, é que muitos se esquecem que aqui nós não temos apenas lições espirituais para as tempestades da nossa vida, nós temos literalmente o Criador dos céus e da terra, Deus Filho, acalmando um furioso, terrível e amedrontador mar em tempestade em alto mar. Jesus realmente acalmou a tempestade. Jesus realmente estava no barco. Os discípulos realmente atravessaram o mar. Nós temos, olhando, a primeira coisa que deve destacar aos nossos olhos é o poder do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que governa e domina sobre todas as coisas. E então, tendo compreendido e sendo relembrados do fato de Jesus ter acalmado a tempestade, nós podemos sim seguir em frente e trazer lições espirituais para as nossas vidas, obviamente. O que eu estou querendo dizer é que aqui nós temos um milagre que aconteceu verdadeiramente, que também nos dá lições práticas e espirituais para as nossas vidas nos dias de hoje. Quando nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo. Veja como Marcos começa a contar a história. Marcos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, que dia é esse? O dia em que Jesus estava à margem do rio, sentado em um barco, como nós já vimos nos capítulos anteriores, ensinando a multidão. E Jesus, no barco, porque a multidão o pressionou, ele então subiu ao barco e usou o barco como uma forma de púlpito, e ensinava toda aquela multidão. E Jesus ensinou através de parábolas. E nós já estamos há algumas semanas estudando as parábolas que Jesus ensinou para aquele povo. Jesus contou a parábola do semeador, Jesus contou as parábolas do reino e falava em parábolas para que aqueles que pertenciam ao reino compreendessem, os próximos, aqueles que eram próximos de Cristo entendessem, mas aqueles que não deveriam entender, não entendessem. O próprio Jesus explica 2 vezes a razão pelo qual ele ensina em parábolas. Então, nesse dia, depois de passar um bom tempo, o dia todo praticamente ensinando na beira do mar, sendo já tarde, Jesus olha para os discípulos e diz: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. Os discípulos, então, no versículo 36, aproveitam o fato de Jesus já estar no barco e levam Jesus de barco para o outro lado do mar. E Marcos nos conta que alguns outros barcos acompanharam a Jesus Cristo. Algumas pessoas foram com Jesus atravessando o mar também. O texto não nos diz o que acontece com esses outros barcos. O foco e o ponto principal é o barco onde estava Jesus e os discípulos. Quando nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo. Veja, é nesse contexto, depois de um dia de ensino, cansado, que o Senhor Jesus está no barco com os seus discípulos, atravessando o mar, e uma grande tempestade, temporal de vento e ondas mais altas que o barco se arremessavam contra o barco. Muitos estudiosos explicam que tempestades não eram incomum no mar da Galileia, que Jesus está atravessando aqui, por conta dos montes e dos morros ao redor, e a diferença do vento frio que desce de um dos montes, isso causava tempestades, eram comuns, tempestade nesse mar. Acontece que as tempestades eram comuns durante o dia, um dos motivos também que faziam com que os pescadores pescassem à noite neste mar. Nós sabemos, por exemplo, que Lucas nos conta que Jesus
depois de Pedro passar a noite toda, Pedro e seus companheiros a noite toda pescando, Pedro está guardando as redes, Jesus chega até ele e diz, lance novamente a rede ao mar. Então, de manhã, Jesus pede para Pedro fazer o que ele já estava fazendo durante a noite, porque era a noite que normalmente os pescadores trabalhavam neste mar. Então, à noite a tempestade não era comum, mas tempestades aconteciam no mar da Galileia. Então, nesse contexto, no barco, depois de um dia de trabalho e ensino, Jesus e seus discípulos atravessando o mar, uma forte tempestade. O texto no original usa a palavra que nós tiramos para mega, uma mega tempestade, algo muito grande, algo realmente assustador. O texto original nos diz que as ondas quebravam acima, sobre o barco, ou seja, mais altos que o barco. O barco que Jesus utilizava, provavelmente aqui com os discípulos, não era simplesmente uma canoa, um bote, não era também um barco muito grande, mas um barco de tamanho razoável, considerável, para a pesca e o armazenamento dos peixes e tudo mais. Então, as ondas mais altas do que o próprio barco faziam com que a água começasse a encher o barco. Nesse contexto, os discípulos entram em desespero e eles ficam com medo. Com medo, então, o versículo 38 nos conta, eles olham e veem Jesus dormindo. E eles vão até o Senhor Jesus e o acordam e dizem, não te importa que pereçamos? Veja só, Jesus estava no barco com eles durante a tempestade. Jesus não estava amedrontado nem temendo, pelo contrário, Jesus dormia. Mas os discípulos, olhando a tempestade, se esquecem de Jesus. Ou pelo menos se esquecem quem Jesus é. E pelo medo que cegou esses discípulos, eles acordam Jesus de forma desesperada e eles cobram, questionam, confrontam a Jesus. É interessante que eles acordam Jesus e não dizem, Senhor, por favor, nos salve. Mestre, por favor, nos livre dessa tempestade. Eles fazem uma pergunta. De certa forma, um tom até um pouco irônico, ou pelo menos de cobrança. Não te importa que pereçamos? Mestre, o Senhor não liga? Nós vamos morrer e o Senhor não se importa? Quando nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo. Aqueles discípulos perderam a consciência de quem eles eram e quem Jesus é. Aqueles discípulos, por conta da tempestade, se esqueceram do poder de Jesus Cristo, que já tinha curado as mais impossíveis enfermidades de ser curadas. Na frente deles, que já tinha expulsado vários e vários demônios, que já tinha feito e comprovado o seu poder de forma maravilhosa, mostrando a sua autoridade e a sua glória. Aqueles discípulos se esqueceram da compaixão de Cristo, que quando pessoas em necessidade se aproximavam dele e diziam, Senhor, se quiseres, pode me curar, ele respondia, quero. A compaixão de um Salvador que quando um leproso se aproximava, ele tocava no leproso, demonstrando o seu cuidado, o seu amor. A compaixão daquele que passou o dia inteiro ensinando pessoas que buscavam pelo seu ensino. Que dormia, tamanho cansaço que apresentava por conta do seu ministério. Muitos tentam espiritualizar o fato de Jesus estar dormindo. É claro, Jesus dormia porque ele confiava de forma perfeita e absoluta em seu Pai. Sim, sabemos disso, porque Jesus sabia a hora, não era a hora ainda de sua morte. Jesus não se preocupava porque ele tinha uma fé perfeita e inabalável. Sim, isso é verdade.
Mas nós não podemos retirar a humanidade de Cristo deste texto. Nós temos aqui um homem que trabalhava e trabalhava exaustivamente, a ponto de, mesmo em uma terrível tempestade, o barco balançando para lá e para cá, os discípulos acharem que o barco iria virar, ele dormindo. Tamanho cansaço deste Senhor. Cansado por quê? Porque sacrificava todo o seu tempo, seu esforço, suas forças em prol da pregação do Evangelho, da cura dos necessitados, do alcance daqueles que precisam ouvir a sua palavra. Tudo isso que os discípulos já tinham experimentado, já conheciam, já sabiam sobre Jesus, fugiu da mente deles quando eles viram a tempestade. Quando eles olham a tempestade, eles se esquecem de Jesus. E então eles correm até Jesus e dizem: não te importas que pereçamos? Senhor, o Senhor não se importa. O Senhor não liga. Quando nós olhamos as tempestades, nos esquecemos de Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram. Entendendo isso, nós podemos sim, então, trazer isso para as nossas vidas. Porque, como foi dito no começo, tempestades, tribulações são sinônimos na palavra de Deus. O mar agitado, as ondas quebrando acima do barco simbolizam os tumultos, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as dores que nós enfrentamos nas nossas vidas. E olhar para esse texto é sermos lembrados, então, que tempestades são reais. Tempestades não são incomuns. Assim como o mar da Galileia, tempestades aconteciam ocasionalmente, de forma até comum, na nossa vida, as tempestades, as lutas e as batalhas também são realidade. Se você ainda busca um evangelho que vai te prometer uma vida sem tribulação, sem dificuldade, sem aflição, se você ainda busca um Salvador que vai te salvar neste mundo, nesta vida das lutas e das dores, você está buscando aquilo que a Bíblia não promete. Você está buscando aquele que não é o Jesus da Bíblia. A Bíblia nos ensina que no mundo teremos aflições, que nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado e por conta do pecado, tudo que Deus criou muito bom se tornou perigoso, se tornou um lugar cheio de problemas e lutas. O mar que era calmo, agora é um mar agitado. Essa é a nossa vida. Doenças, perseguição, crises, crise econômica, crise política, crise pessoal. Dificuldades de todos os tipos são parte da nossa vida. Quase nada que nós fazemos sem esforço. Tudo que queremos e tentamos conquistar necessita o sacrifício. O simples fato de trabalhar, que é algo que Deus criou e estabeleceu antes do próprio pecado, que é uma bênção e um privilégio, se tornou penoso e difícil e muitas vezes machuca. O fato de conhecermos e seguirmos a Cristo pode muitas vezes ser motivo de perseguição, de morte. A maldade do outro nos aflige. Nós precisamos nos preocupar e cuidar se a casa está fechada, se os filhos estão protegidos, porque nós não conseguimos controlar o que os outros fazem. E isso só olhando para fora. Quando olhamos para o nosso próprio coração, nós também vemos mais sinais de tempestades e ondas agitadas. A nossa fé vacila. A nossa disciplina espiritual não é tão disciplinada assim. Nós vivemos em um mar onde tempestades acontecem. Não adianta querer negar. Não adianta querer se iludir. Não adianta achar que existe nesta vida uma forma de termos um mar sempre calmo e tranquilo.
Tempestades são reais. Mas nessas tempestades, o que nós não podemos fazer é o que os discípulos fizeram, e olhar só para a tempestade, nos esquecendo do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos olhar apenas a tempestade, porque assim nós nos esquecemos do nosso Senhor. Tempestades que são reais, são assustadoras. Elas devem nos levar a clamar e não a cobrar. Veja, é interessante que os discípulos acertam e erram. Eles vão até Cristo, o que está certo. Eles clamam até Jesus, o que deve ser feito. Mas eles passam do limite. Eles cobram, eles questionam, eles exigem. Meras criaturas, olhando para o Criador e dizendo ao Criador: o Senhor não se importa? Não se importa? Tempestades são reais, mas nós precisamos evitar o exemplo dos discípulos e não usar as tempestades como oportunidade de cobrança, de exigência, mas usar as tempestades para clamar. Clamar: Senhor, salva-nos. Senhor, nos ajude. Senhor, estamos na tempestade. Senhor, parece que vamos perecer. Proteja-nos, resgate-nos. O clamor, ele flui de um coração de fé e humildade. A cobrança vem de um coração prepotente, que acha que tem o direito de questionar ao Criador. As tempestades são reais. A pergunta é: o que nós fazemos durante as tempestades? Nós clamamos ou nós cobramos? Nós nos prostramos aos pés do nosso Senhor, rogando por salvação, por libertação? Ou nós olhamos para Ele com os braços cruzados e batendo os pés no chão? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa? O Senhor não vai acordar? Quantas vezes nós não agimos como se tivéssemos a certeza de que Deus dorme? E nós precisamos dar um cutucão para acordá-lo. Nós precisamos chacoalhá-lo para que ele perceba que está vacilando de alguma forma conosco. Quando nós olhamos a tempestade, só a tempestade, é isso que acontece. Eu não sei necessariamente, especificamente, as lutas de cada um. Conheço algumas. Sei de outras batalhas. Mas eu tenho certeza que todos nós temos tempestades e lutas. Como nós reagimos durante a tempestade? Nós clamamos ou nós cobramos? Nós humildemente rogamos a Deus por salvação ou nós cobramos exigindo algo que achamos ter o direito, algo que Deus nos deve? Nós devemos ir para Cristo, mas clamar e não cobrar. As tempestades são reais. O que nós fazemos durante as tempestades? Os discípulos foram ao lugar certo e fizeram a coisa errada. Como nós estamos agindo no meio das tempestades? Durante a tempestade, clame, clame, clame. Quando nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo, mas o texto continua. E nós aprendemos que, por outro lado, quando olhamos para Cristo, nos esquecemos da tempestade. Depois os discípulos irem até Jesus, o acordado e perguntado se ele não se importava, Jesus então desperta. E é interessante que Marcos nos conta: repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. Aqui nós temos uma imagem bem viva do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele
por quem e para quem e através de quem todas as coisas foram criadas, se colocando em pé em um barco no meio de um mar agitado e ordenando: acalma-te. E aquela mega tempestade, aquelas mega ondas, aquilo que levou os discípulos ao desespero e ao pavor, Marcos nos diz: o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E ele usa a mesma palavra para grande bonança. De grande tempestade, de mega tempestade, para uma grande bonança. Mega tranquilidade. O mar que era mega agitado, agora é mega calmo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ordena: acalma-te, aquieta-se. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, Todo-Poderoso, ordena e a natureza obedece. Quando nós olhamos a Cristo, nós nos esquecemos da tempestade, porque nós vemos o Senhor da tempestade. Nós vemos aquele que criou o mar, que criou o vento, que criou as ondas, que ordena e controla todo o vento, todas as ondas, que determinou e alinhou os limites das águas, que colocou as estrelas no seu lugar. Esse Senhor, que no começo da história falou e as coisas passaram a existir, agora falou e o mar agitado se aquietou. Se nós olhamos as tempestades, nós nos esquecemos de Cristo. Mas se nós olhamos para Cristo, nós vemos o Senhor das tempestades. Jesus então repreende os discípulos. E Jesus diz a eles: por que sois assim tímidos? Jesus está perguntando: por que sois assim temerosos, amedrontados? Por que estão dessa forma? Como é que não tendes fé? Ou poderíamos traduzir: ainda não creem? Jesus está falando: ainda não creem. Lembre-se do que eu já fiz com vocês, para vocês, diante de vocês. Lembre do que eu já falei. Lembre-se de quem eu sou. Eu sou o Senhor da tempestade. Eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou o Rei dos Reis. Creiam em mim. Se nós olhamos a tempestade, nós nos esquecemos de Cristo, mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Senhor da tempestade, nós vemos refúgio na tempestade. Aquele que é digno da nossa fé, aquele que nós podemos sim e devemos sim depositar a nossa confiança. Refúgio na tempestade. Marcos então nos conta que os discípulos ficaram possuídos de grande temor. E diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, Marcos usa a mesma palavra. Mega, grande temor, mega temor. Uma mega tempestade amedrontou os discípulos. Jesus ordenou e uma mega bonança se tornou o estado do mar. E diante disso, os discípulos ficaram mega temerosos. E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos aquele que é mais temível que a tempestade. Se nós olhamos a tempestade, nós nos esquecemos de Cristo, mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Senhor da tempestade, refúgio na tempestade. Nós vemos aquele que é mais temível do que a tempestade. Ou seja, irmãos, durante as tempestades que são reais, que fazem parte da nossa vida, nós devemos olhar para Cristo, nós devemos clamar, como já vimos, mas esse clamar implica também olhar para Cristo. Talvez você se pergunte: pastor, o que é olhar para Cristo? Quase toda semana o Senhor fala, tem que olhar para Cristo, devemos olhar para Cristo. O que é isso?
procurar imagens e ficar olhando, não. Olhar para Cristo significa aquilo que nós fazemos quando olhamos para algo e realmente observamos e enxergamos. Imagine que você pega uma foto muito bonita de um acontecimento no passado, uma memória doce que você tem, e você gosta de olhar para aquela foto, porque quando você olha para aquela foto, você traz à sua memória o que aconteceu naquele dia, as pessoas envolvidas, e se lembrar daquele momento te traz alegria, te traz paz, te traz felicidade e coisas do tipo, porque ao olhar para aquela foto, você está se lembrando do que envolve, do que aconteceu naquele dia. É o que nós devemos fazer para Cristo. Traga à sua memória, à sua mente, quem é Jesus Cristo. Olhe para Ele, não olhe para a tempestade. Busque, de forma intencional, pensar em Jesus Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez e o que Ele faz. Busque de forma intencional meditar no Senhor Jesus Cristo. Busque ler nas Escrituras as histórias de Cristo e o que Cristo fez e o que Cristo ensina. Dedique-se a isso nas tempestades. Observe ao Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo, porque você está olhando para o Senhor da tempestade, para o refúgio na tempestade, para aquele que é mais temível do que a tempestade. E se você olhar para Cristo, você vai se lembrar de quem Ele é, do que Ele faz. Olhe atentamente, observe, busque aprender cada detalhe sobre esse Senhor tão maravilhoso. Leia e releia os evangelhos e a palavra de Deus que te mostra a glória de Cristo. Busque entender o significado de cada palavra que descreve esse Senhor. Porque assim, a tempestade pode ser mega, mas a bonança que Cristo produz é mega, é grande, é maior do que toda tempestade. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Talvez você se pergunte o que significa descansar em Cristo. Significa literalmente descansar em Cristo. Assim como você descansa na sua cama, você se deita e ali você dorme tranquilamente. Viva a sua vida tranquilamente em Jesus Cristo. O mar pode estar agitado, o barco pode estar balançando, mas em Cristo você tem refúgio, você tem uma rocha inabalável, indestrutível. Cristo, no meio da tempestade, dormia tranquilamente. Quantos cristãos perdem o sono por conta das tempestades? Quantos cristãos perdem a paz por conta da tempestade? Não olhe para a tempestade, olhe para Cristo. Descanse em Cristo. E com toda certeza, ao fazer isso, a sua reação vai ser parecida com a dos discípulos. Você vai temer a Cristo. Você vai se prostrar diante dele em adoração. Você vai se entregar a Ele, se submeter a Ele. Você vai amar a Ele. Você vai adorar a Ele. Porque você vai estar próximo e ciente daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome sobre todo nome. Aquele que falou e uma mega tempestade se tornou em uma mega calmaria. Aquele que é o Senhor da tempestade. As lutas na sua vida são reais. As dificuldades. E nós não estamos dizendo aqui que não doem, que não machucam, que não assustam. Esse não é o ponto. O ponto é, você tem um Senhor mais forte, mais poderoso, mais amoroso do que você se lembra. Não se culpe pelo medo. Clame a Jesus Cristo. Não se culpe pela fé fraca. Alegre-se na força do seu Senhor. No poder do seu Senhor. Olhe para Ele. Se aproxime dEle. Busque a presença dEle. É Ele que é refúgio na tempestade.
Quando nós olhamos as tempestades, nos esquecemos de Cristo. Mas quando olhamos para Cristo, nós nos esquecemos da tempestade. Queridos, nas tempestades, não vamos nos esquecer de quem é Cristo. Vamos nos lembrar e olhar para Ele. Mas talvez o problema é que você não se esqueceu de Cristo. Não é esse o problema é que você nunca conheceu a Cristo. Como você vai se esquecer daquele que você não conhece? Se esse for o caso, você também deve fazer a mesma coisa. Olhe para Cristo. Se aproxime dEle. Clame por Ele e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Resgata-me, estou perdido, preciso do Senhor. Perdoe as minhas falhas, salva-me. Porque esse Cristo, por quem, para quem, através de quem todas as coisas foram feitas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome sobre todo nome, aquele que todo joelho se dobrará. Esse Cristo veio ao mundo, andou de barco, passou por tempestades para te dar a salvação. E Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse é o convite que Ele faz. Conheça Cristo, lembre-se de Cristo. Na tempestade, nós não podemos nos esquecer de Cristo. Nós devemos olhar para Ele, porque quando nós olhamos as tempestades, nos esquecemos de Cristo. Mas quando olhamos para Cristo, nos esquecemos das tempestades. Tem uma música que eu gosto muito, que diz assim: o que era e é, e há de vir, nos conhece pelo nome, nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntaram os discípulos. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Senhor, Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra e pela oportunidade de sermos lembrados do poder e da glória do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo amor do Senhor, através do Teu Filho que nos alcançou e nos resgatou. E obrigado pela segurança que nós temos em Jesus Cristo no meio das tempestades. Nós rogamos que o Senhor nos eleve os olhos para o Teu Filho Jesus Cristo, para que assim, mesmo quando as ondas forem mais altas do que nós mesmos, mesmo quando os ventos forem fortes e nos amedrontar, nós possamos olhar para o Senhor das tempestades, para o Senhor dos senhores, para o Rei dos reis, para o único Filho de Deus, Deus Filho, Todo-Poderoso, cheio de glória e majestade, Jesus Cristo. Ó Senhor, levanta os nossos olhos para o Teu Filho. Ó Senhor Jesus Cristo, aproxima-se de nós e pelo Teu Espírito fortalece a nossa fé e produza em nossos corações, que muitas vezes estão mega atribulados, uma mega calmaria, assim como o Senhor fez naquele mar, naquele dia, diante dos Seus discípulos. Nós rogamos humildemente, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.